48% das pequenas empresas fecham por falta de planejamento financeiro e má gestão do fluxo de caixa. Segundo os dados do Sebrae, em até 5 anos, as empresas fecham por falta desse descontrole financeiro. Então, por isso, nesse vídeo eu vou te ensinar 5 conceitos financeiros que você, como empreendedor, precisa entender sobre o seu negócio e sobre o controle financeiro da sua empresa. Eu sou Lucas Pontes, fundador da LTQ Educação, e nos últimos 3 anos ajudei mais de 30 mil empreendedores a controlar um pouco melhor as finanças da própria empresa. E sabe qual é o maior problema que eu vejo no dia a dia com esses empreendedores? A maioria deles não entende conceitos básicos e simples. E é isso que diferencia um negócio que vai prosperar de um negócio que acaba indo à falência, segundo o Sebrae. Você não precisa ser um expert de finanças ou um contador muito bom para poder gerir as finanças de uma empresa. Muitas vezes o que você precisa é de um básico bem feito e dados simples ali para você conseguir tomar decisões no dia a dia. E isso já vai fazer você estar em outro nível dentro da gestão do seu negócio. Você só precisa entender 5 conceitos básicos e eles já vão mudar a sua realidade completamente. E esses conceitos são faturamento, lucro, margem, DRE e fluxo de caixa. Cada um deles vai te ajudar a tomar melhores decisões na sua empresa e principalmente te ajudar a escalar o seu negócio. Então é isso. Já deixa o seu like e vamos nessa. Vamos começar com o mais básico. O primeiro dos 5. Ele é o faturamento. Faturamento é tudo que entra de vendas dentro da sua empresa. Então não importa se você gastou para isso ou não. Se você recebeu, isso é considerado como um faturamento. Por exemplo, se você tem um restaurante, uma pizzaria, alguma coisa assim, e dentro de um mês você vendeu o valor total de 10 mil reais. Esses 10 mil reais é exatamente o faturamento do seu negócio. Ou seja, tudo que entra. Muitos empreendedores acabam confundindo faturamento com lucro. Às vezes o negócio ele fatura 10 mil reais, mas depois de tirar despesas, custos, etc., tem um lucro apenas de 1.000. Sabe aquela história que o empreendedor trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana e no final das contas acaba tirando menos que um funcionário? Essa é a realidade. Acaba faturando muito, mas na verdade o lucro é muito pequeno. Mas aí a gente vai entender melhor o porquê que isso acontece aqui nesse vídeo. Partindo para o segundo conceito financeiro, o lucro, ele é tudo que sobra depois que você paga todos os seus custos e despesas dentro da sua empresa. É uma fórmula muito simples. Você pega o seu faturamento total, tira todos os seus custos e despesas e o que sobra lá no final, na última linha, se chama lucro. Então, voltando a esse exemplo do restaurante. Se você tem um restaurante que faturou 10 mil reais no mês, mas você teve de gastos com funcionário, aluguel, conta fixa, energia, água, um valor total de 6 mil reais. Então você tem 10 mil de faturamento total, 6 mil de custo e despesas ali, sejam com coisas do restaurante, aluguel, funcionário, os insumos. O seu lucro no final do mês ele é de 4 mil reais, ou seja, 10 mil menos 6, 4 mil reais. E isso é realmente o que o empreendedor ganha. Ou seja, não adianta de nada você faturar 1 milhão de reais, mas se você tem um custo ou despesa de 1 milhão de reais também, você acaba não deixando lucro. E aí o empreendedor acaba não valendo a pena ter um próprio negócio. Afinal, negócios foram criados para terem lucro. Muitos empreendedores acabam no dia a dia só olhando para faturamento, mas acabam esquecendo que se você tem uma despesa alta, um custo alto, acaba que não vale a pena, porque você termina empatado no final do mês, achando que está ganhando muito dinheiro, mas na verdade não está. Então no final o faturamento é muito sobre ego, mas na verdade pode estar trabalhando para nada. Então devemos ter muito cuidado para não confundir faturamento com lucro. E aí, chegando no terceiro caso, existem empresas que vendem muito, mas acabam não recebendo esse dinheiro tão rápido. Ou seja, elas faturam, elas têm o faturamento, mas o fluxo de caixa dela, ou seja, quando o dinheiro realmente entra, é um pouco diferente. E aí, para poder girar o negócio, acabam pegando dívida e etc., para poder movimentar o dinheiro ali dentro da empresa. E isso é o que a gente chama de fluxo de caixa ou capital de giro dentro de uma empresa. O fluxo de caixa ele é o dinheiro que entra e sai da sua empresa ao longo do tempo, ao longo dos dias, ao longo dos meses, ao longo dos anos. É basicamente quanto você recebeu, quanto você pagou, mas isso de acordo com as datas. Mas como assim? Vamos com um exemplo que vai ficar mais tranquilo de entender. Por exemplo, você como empreendedor fez uma venda de 10 mil reais ali no mês de janeiro, mas o seu cliente ele só ia te pagar esses 10 mil reais em fevereiro. Ou seja, você faturou, você vendeu isso em janeiro, ou seja, seu faturamento é realmente de janeiro, mas quando que seu cliente realmente pagou e entrou o dinheiro na sua conta foi apenas em fevereiro. E é isso que é a diferença entre o faturamento e o fluxo de caixa. Então, sua venda de janeiro, seu faturamento é de 10 mil reais, mas seu fluxo de caixa é 0. Por quê? Porque esse dinheiro só entrou de verdade em fevereiro. E aí, conseguiu entender um pouco a diferença do que é o faturamento e do que é o fluxo de caixa? E é aí que muitos negócios se perdem. Muitos negócios acabam quebrando aqui. Às vezes até vendem bem, às vezes até tem margem boa, conseguem ter um lucro legal, mas acabam que ali no dia a dia, na gestão do dinheiro, de como entra e de como sai, eles acabam se embananando e acabam quebrando por conta disso. E isso é um dos grandes
e principais motivos de por que empresas fecham no Brasil. E é por isso que ele é tão importante. Então, todo mês é muito bom que você consiga ter uma noção ali da sua DRE, ou seja, de quanto você fatura, de quanto você lucra, de qual a sua despesa, qual o seu custo, e ao mesmo tempo você conseguir enxergar também seu fluxo de caixa, que esse é o principal motivo para você conseguir pagar todas as suas contas em dias, não faltar dinheiro no dia de pagamento de funcionário, pagamento de aluguel e etc. E garante que você sempre tenha dinheiro para poder girar o seu negócio, ou seja, ter o capital de giro. E agora falando um pouco mais sobre a DRE ela é basicamente um resumo onde ela vai conseguir mostrar dentro de um período, seja dentro de um mês, de um semestre, de um trimestre, de um ano, qual que é o resultado do seu negócio, ou seja, quanto que faturou, quanto que gastou e quanto que sobrou. É super simples a DRE, mas é muito importante que você tenha. Então, por exemplo, no mês de janeiro, a gente teve o exemplo que eu já trouxe aqui no vídeo, onde a gente fatura 10 mil reais, a gente tem um gasto e um custo total de 6 mil reais e sobra na última linha 4 mil reais. Isso é literalmente uma DRE. É um resumo financeiro do seu negócio dentro daquele período, dentro daquele mês, dentro daquele ano. A DRE ela te ajuda principalmente a entender a saúde financeira do seu negócio. E se tem acontecido alguma coisa, você consegue enxergar a tendência, se sua margem de lucro está aumentando, se ela está diminuindo, se tem algum gasto ou custo que está aumentando ou diminuindo, se seu faturamento está aumentando ou diminuindo. É lá onde você vai conseguir ver com clareza tudo o que acontece dentro do seu negócio e é lá que você vai conseguir enxergar e tomar as melhores decisões. E por último, o nosso quinto indicador, que é o mais importante para o empreendedor, que é o porquê o empresário começa a empreender, que é a margem de lucro. A margem de lucro é basicamente o lucro que você tem em relação a cada venda. Então é basicamente você pegar o valor que você lucra, dividir pelo seu faturamento e multiplicar por 100. Assim você acha o percentual. E aí você chega exatamente na sua margem de lucro. Se você não entendeu, calma, a gente vai para o exemplo agora. Ou seja, se você faturou 10 mil reais e lucrou 4 mil, o que você vai fazer? Você vai pegar 4 mil reais, dividir pelos 10 mil reais e multiplicar por 100. Ou seja, nesse nosso exemplo, nesse nosso caso, a nossa margem de lucro é de 40%. Então isso significa que a cada 100 reais que eu vendo dentro da minha empresa, eu lucro 40. E aí essa margem de lucro ela vai conseguir te trazer muita clareza sobre a saúde financeira do seu negócio. Digamos que você vai fazendo sua DRE todos os meses e você vai acompanhando essa margem de lucro. Digamos que você em janeiro lucrou 40%, mas em fevereiro você lucrou apenas 20%, em março apenas 15%. E aí você já começa a acender o alerta e entender o porquê que a sua margem de lucro está diminuindo ao passar dos meses. E o contrário também acontece. Às vezes você tem uma margem de lucro de 40%, cai para 25% e no outro mês aumenta para 35%. E aí você consegue entender e achar os pontos que fazem com que sua margem de lucro cresça ao longo do tempo. Então não se trata de ser um expert de finanças ou alguém formado em contabilidade que entende muito bem sobre financeiro. São conceitos básicos, conceitos simples que você já consegue olhar no dia a dia e acompanhar esses números para poder tomar as melhores decisões, evitar que seu negócio quebre e principalmente que você comece a ganhar mais dinheiro como empresário. Então agora eu vou fazer um resumo rápido para que você nunca mais esqueça sobre esses 5 conceitos financeiros. Faturamento. Ele é todo o dinheiro que entra. O lucro, que ele é o faturamento menos as despesas e os custos, e aí é o que sobra. O fluxo de caixa, que é o dinheiro que entra e o dinheiro que sai, e quando esse dinheiro entra e sai. A DRE, que é o relatório que mostra tudo em conjunto para você ter noção de todos os números resumidos da sua empresa. E o último, a margem de lucro, que é a margem de lucro que você tem em cada uma das vendas que acontecem dentro da sua empresa. Se você memorizar esses 5 conceitos financeiros, eu garanto que você já está à frente de 90% dos empresários brasileiros, que não tem noção nenhuma do que são esses 5 conceitos. Mas agora que você sabe sobre esses 5 conceitos, como é que você vai começar a utilizar eles na prática dentro do seu negócio? Passo número 1, comece a anotar todo o faturamento dia a dia que você tem dentro do seu negócio. Passo número 2, comece a anotar todas as despesas e custos que você vai pagando ao longo dos dias. Passo número 3, ao final do mês, faça uma DRE simples, onde você coloca todo o seu faturamento, entende para onde foi o seu dinheiro e quanto que sobra. Passo número 4, agora que você sabe quanto sobra, ou seja, o seu lucro, você vai calcular a sua margem de lucro. Lembrando, você pega o lucro, divide pelo faturamento, multiplica por 100, você chega na sua margem de lucro. E aí o passo número 5, que aqui é o mais legal, você vai analisar e comparar com o mês anterior, para você entender onde que está aumentando, onde que está diminuindo e o que você precisa ajustar para o próximo mês. Se você fizer isso durante 3 meses, você já vai ter uma visão clara do financeiro do seu negócio. E com essa visão financeira do seu negócio, você já vai conseguir tomar decisões muito melhores. E lembrando que se você é empreendedor, está com problema nas finanças, eu vou deixar um link aqui abaixo na descrição de uma ferramenta super prática, simples e fácil que vai ajudar você na gestão financeira do seu dia a dia. Lá você vai conseguir ver de maneira muito fácil tudo que entra, tudo que sai, tudo que sobra do seu negócio. É uma planilha Excel, não tem dificuldade, tem aulas e tutoriais, nosso time de suporte para
para poder te ajudar em todos os passos durante a ferramenta e o mais importante, acesso vitalício, sem mensalidade. Se você se interessou, primeiro link aqui na descrição. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho. Eu tô sempre compartilhando dicas sobre empreendedorismo e finanças. E já manda esse vídeo para aquele seu amigo que está precisando entender um pouco melhor sobre esses conceitos financeiros para não quebrar a empresa. Então é isso. Deixa o seu like e até o próximo vídeo.